Trabalhadoras como agentes de transformação social e política estão em foco no debate de hoje no Melhor e Mais Justo. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br. O relatório Trabalho Decente e Juventude na América Latina, Políticas para a Ação da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, mostra que 21,8 milhões dos latino-americanos entre 15 e 24 anos não estudam nem trabalham, o que representa 20,3% dos jovens, sendo que destes, 70% são mulheres. Pensando no futuro dessas jovens aqui no Brasil, quais são as políticas e ações necessárias para promover inclusão e construir cidadania? Aliás, eu queria começar esse bloco juntando essa questão que eu acabei de fazer com aquilo que a gente estava falando no final do segundo bloco, que é a participação política da mulher. Uma juventude que, da parcela que não busca emprego, é o que a OIT chama de nem-nem, né? Nem trabalha, nem estuda, a maioria é mulher. E a mulher ainda não ocupa muito espaço, digamos, na vida política e institucional do Brasil. Nanice. Bom, falando um pouquinho da participação da mulher, eu acho que é legal interessante, importante, fazer um resgate. A mulher no mercado de trabalho, principalmente nas metalúrgicas do ABC. Em 78, após a entrada da mulher no mercado de trabalho, principalmente na década de 60, que a Michelle já falou um pouquinho aqui, em 78 houve o primeiro congresso da mulher metalúrgica, aqui em São Bernardo e Diadema, na época que o sindicato representava. Mais de 400 mulheres participaram desse congresso. E digamos que naquela época, a percentagem das mulheres na categoria metalúrgica, ela não tem mudado muito daquele período para cá. No entanto, a participação da mulher, ela melhorou. E as mulheres vieram para o sindicato, naquele período, debater condições de trabalho, políticas sociais, salário igual para trabalho igual. Uhum. E no nosso segundo congresso da mulher metalúrgica, que foi em 2010, aí vem a pergunta, né? Ficou um longo período. Mas no congresso de 78, ele foi importante para desenvolver a participação da mulher permanente no sindicato, que a partir daí se constituiu, as mulheres começaram a participar da vida sindical, é claro, com uma participação muito pequena, mas passou a constituir uma comissão de mulheres metalúrgicas que passou a estar no dia a dia do sindicato discutindo. Em 2010, no nosso segundo congresso, qual foi a nossa chamada? Lugar de mulher no sindicato. Porque a nossa categoria é uma categoria majoritariamente masculina. E o sindicato é visto como um lugar só para homem. Então, a mulher que vai para o sindicato, que participa da vida sindical, hoje não muito, mas lá atrás ela tinha mal vista, até mesmo a dificuldade por causa do cuidado com a casa, mas o marido não gostava, às vezes queria proibir ou colocar empecilho para não participar. Mas nós colocamos lá nas nossas chamadas, no nosso cartaz, lugar de mulher no sindicato. Para quê? É importante a mulher vir ocupar o seu espaço também dentro do sindicato. Ou seja, do debate político. Do debate político, porque na democratização do país, como foi a chamada aqui do programa no início, as mulheres do movimento sindical, as mulheres da categoria, ou esposa dos metalúrgicos, elas foram para as ruas também, lutar pela redemocratização do país. Então é importante que essas mulheres elas não estejam num único momento, num momento isolado, participando da vida política, mas participando do dia a dia da política do nosso país, na construção e na transformação da política e da sociedade. E para isso é importante que as mulheres estejam também dentro do movimento sindical. E só a partir da participação das mulheres no movimento sindical a gente consegue fazer a transformação das condições de trabalho, principalmente para as mulheres, como a Michelle relatou aqui, do aumento das cláusulas sociais de proteção da mulher no trabalho, porque a mulher ela exerce uma função social, que é da geração dos filhos. Porque isso é uma função social e essa é uma função humana importante para a continuidade da vida na Terra. Porque se as mulheres não tiverem filhos, quem é que vai gerar
para gerar mão de obra para o trabalho. Então, por isso é importante a proteção ao trabalho da mulher, a proteção e a divisão do trabalho e políticas públicas para as mulheres e para os filhos e a divisão do trabalho, porque a mulher exerce essa função social que é da geração da vida humana. Então, tem que ter um outro olhar. A gente precisa mudar, a sociedade precisa mudar e o Estado brasileiro ele vem mudando, vem gerando bastante política para as mulheres. Mas, entrando num outro ponto, quando a Miriam colocou antes que existe várias sociedades, eu até lembrei um pouquinho que dentro dessas jovens, né, que estão fora da escola e fora do trabalho, no mundo árabe aumenta, é mais de 50%, né? Porque lá a mulher é vista de uma outra forma, tem a questão da religião, as mulheres não podem participar da vida pública, as mulheres não podem participar da vida social. E aqui no Brasil, em anos anteriores, o diagnóstico que nós tínhamos da mulher, principalmente as mulheres que estudavam mais, né? As mulheres que estão nas universidades, que formam mais, são formados, o número de doutores que formam, a maioria são mulheres, no mestrado a maioria são mulheres. No entanto, quando você vê a distribuição do mercado de trabalho, as mulheres elas não estão nos melhores postos de trabalho. Agora, esse dado de que as mulheres as jovens, estão fora do trabalho, fora do estudo, eu acredito que reflete um pouco ainda... Essas duas pontas, né? Exatamente. Se numa ponta você tem as mulheres se qualificando, etc, etc, do outro lado você ainda tem miséria, prostituição infantil, machismo, falta de condição e etc. E também a questão do lar, né? Da vida privada. Porque se as jovens elas não estão no emprego, estão estudando menos, ainda é essa outra sociedade que a Miriam colocou, de várias sociedades do machismo, e que a mulher ela é para a vida privada. Então, a gente tem numa ponta um diagnóstico e numa ponta outro diagnóstico. Essas realidades coexistem, né? Coexistem. Miriam, exatamente. como é que você vê isso? Olha, eu acho que no Brasil esse número de jovens neném, ele é bem menor que os demais países da América Latina. Quer dizer, a gente tem vários países na América Latina que esses indicadores são muito piores do que os nossos. Hoje, eu acho que nesse esforço muito grande, nesses últimos 10, 12 anos especialmente, eu acho que essa realidade vem mudando muito, vem mudando bastante. Quer dizer, grande parte dos jovens, 70% da população está nas grandes cidades, né? Nas grandes cidades, as pessoas jovens de periferia, a mudança é dramática. Eu trabalho muito em periferia e vou muito à periferia. A mudança é muito grande. A maioria dos jovens que não tinham nada para fazer, hoje tem. Está todo mundo estudando, né? É impressionante. As pessoas estão nos cursos técnicos, mas também estão nas faculdades, nas universidades, nos programas de educação do governo federal. Isso é uma coisa fantástica. Eu acho que isso vai dar uma bela mudança que a gente vai ver daqui a mais alguns anos o resultado dessas políticas, né? E acho que grande parte das mulheres, às vezes, elas não aparecem nas estatísticas, que a mulher está muito na economia informal. A mulher sempre esteve à frente da economia informal. Tanto que os dados do MEI, né, que é aquele programa do empreendedor individual, que hoje você tem microempreendedor individual, que hoje você tem é um número astronômico de pessoas, é uma coisa maravilhosa, né? O número de pessoas, não tem essa cifra agora, mas são milhões de pessoas que estão cadastradas no MEI. Essas pessoas eram da economia informal e hoje elas já têm direito às políticas, né, à aposentadoria e ao INSS, etc. Então, a esmagadora maioria é mulher, né? E eu volto a insistir, por que as mulheres muitas vezes optam pela economia informal? Primeiro, no passado era porque não tinha emprego, hoje tem emprego, a gente vive num nível de pleno emprego. Mas elas continuam muitas vezes optando pela economia informal porque elas têm uma liberdade maior de conseguir conciliar essas duas funções que ela tem, a de trabalhar e a de cuidar da casa, dos filhos, etc. Especialmente quando ela é sozinha, quando ela não tem um companheiro, não tem ninguém que ajude. Bom, as mulheres também, elas foram muito para o varejo, né? Hoje a gente tem o varejo brasileiro,
que é um dos setores que mais emprega mais do que a indústria, bem mais do que a indústria, e cresce a números assim chineses, né? O Brasil cresce a 2%, 3% e o varejo cresce a 6%, 7%. É uma coisa impressionante. E a grande maioria dos trabalhadores do varejo são mulheres. Não só das trabalhadoras, mas também das empreendedoras. Que a maioria começa muito pequenininha, às vezes no fundo de casa, com uma coisa pequena, né? O país em pleno desenvolvimento, isso faz com que ela acabe sendo uma empreendedora maior e acabe conseguindo se colocar. Então, ela tá no MEI, ela está no varejo, ela está nos sindicatos, nas associações empresariais. Pela primeira vez também na história do Brasil, a gente começa a ver mulheres nas diretorias das associações empresariais, que sempre foram extremamente conservadoras nesse quesito, talvez muito mais até que os sindicatos, né? Nos fóruns, nos comitês políticos, até no Mercosul Social, você chega, tem muita representação de mulheres. Presidência da República. Presidência da República. Se a gente olhar aqui para o Cone Sul, digamos... Já temos 3, né? Né? 3 mulheres presidentes. O que eu acho que talvez falte... Presidenta Dilma no Brasil, Cristina Kirchner e Bachelet. Só aqui embaixo, eu acho que nós precisamos ainda, nós mulheres, ainda precisamos conquistar um espaço na política oficial, vamos dizer assim. Nós precisamos estar em maior número no Congresso, nós precisamos estar em maior número nas câmaras de deputados, nós precisamos, estaduais, na vereança, etc. Esse é um papel difícil para a mulher. Muito difícil, é difícil para todo mundo, mas é mais difícil para a mulher, porque a gente fica muito exposta, né? Fica muito exposta a críticas, muito exposta a uma série de coisas, e a mulher ainda tem um certo pudor em relação a isso, né? Então é muito complicado, é muito difícil, mas nós precisamos fazer isso, porque nós precisamos imprimir nesses espaços públicos essa visão de mundo mais solidária, menos competitiva e mais cooperativa. Só uma observação. Esse cenário vem mudando agora, porque se você for ver, primeiro que nós temos uma presidente mulher que é a Dilma. Se você comparar os ministérios que nós mulheres estavam ocupando para o que a presidente vai, ele mais que dobrou. Nós tínhamos com o governo Lula 4, com o governo Dilma nós temos 9 ministérios que é chefiado por mulher. E por contra, eu acho que tudo tem que começar da base. Nós temos 2 exemplos que eu acho que é muito importante para esse crescimento da mulher. Eu acho que um governo mulher, a Dilma foi muito complicada, a gente que fez campanha para ela sentiu, porque ela quebrou um tabu. Primeiro quem quebrou o tabu foi o Lula, porque um trabalhador ser presidente do Brasil, isso ninguém imaginava. E quando veio a Dilma, ela quebrou o tabu de uma sociedade, porque eu mesmo tive a oportunidade de conversar com algumas senhoras, quando você vai fazer campanha, falava, não, mulher não pode ser presidente, né? Teve até um cenário lá no aeroporto com ela, que uma criança perguntou. Então, a Dilma quebrou esse tabu, porque eu acho que não foi muito, eu acho que envolve esse lado do financiamento, sim, mas também envolvia muito o preconceito de falar, a mulher não pode, a mulher não é capaz, a mulher não foi criada para isso. Eu acho que o governo Dilma, ela vai mostrar, até ela mostra em algumas ações dela, que nem sempre a mulher é tão frágil, porque né, a mulher é criada... Nunca a mas mulher é tão frágil, a mulher é muito forte. É muito forte, mas ela foi criada na sociedade assim, nós somos né, o frágil da relação e o homem sempre é mais. A Dilma, acho que ela quebra esse tabu. E, além disso, os partidos e os sindicatos estão avançando igual. Nunca na história da CUT, né, a CUT fez 30 anos agora, nós discutimos uma cláusula que acabou de ser aprovada no Congresso, agora de domingo, que é a paridade. Isso na CUT dos trabalhadores, que é a CUT, a Central Única dos Trabalhadores. E a CUT, nós sempre fomos, assim, igual a Ananice falou, lá em 78 a gente discutiu que a mulher tinha que ser 30%. Aí hoje, em 2014, no último congresso, a gente conseguiu os 30%. E aí eu acho que a gente está usando, até por incentivo do discurso que a mulher tem que estar no poder, que nós no último congresso aprovamos a paridade. Foi um histórico, assim como foi histórico lá atrás agora. E veio do quê? Que o Partido dos Trabalhadores também falou, se a sociedade é composta por meio a meio, por que não? No poder você não está da mesma forma, 50%. Então, o PT e a CUT, eu acho que eles tomaram a iniciativa. Agora, nos falta o quê? Nos prepararmos, né? Porque por causa dessas dificuldades que tem da família, tudo, muitas vezes a mulher não consegue estar preparada, talvez, para assumir. Aí esse é o desafio. Eu acho que a estrutura do poder, rapidamente, porque hoje, os homens que estão nos cargos de comando. Então, na estrutura que a sociedade brasileira está hoje, a questão do financiamento, quando as mulheres se lançam, elas não têm apoio, porque geralmente a mulher é solidária por outra, embora
estamos passando por algumas mudanças, alguns homens apoiam, o Lula é um ícone, mas as mulheres acabam não tendo esse apoio porque não estão nos espaços de poder. E para finalizar... não tem espaço de financiamento. Não tem espaço de financiamento. Por isso, eu quero dizer, a chamada do nosso próximo congresso é Mulher, Participação e Conquista. 2014. 2014. Congresso. Nós precisamos olhar para trás e ver o tanto que a gente avançou. Nós não podemos só dizer, olha, falta. Nós avançamos muito. E a nossa missão, enquanto mulheres que participam da vida pública desse país há muitos anos, é continuar quebrando tabus. Nós vamos continuar quebrando tabus. Você vai ver. Maravilha, eu agradeço muitíssimo. A gente vai ter que fazer outros programas, que vocês viram que a conversa foi boa e eu estou junto, todo poder às mulheres. Ótimo. Agradeço também a você que nos acompanhou até aqui, no Melhor e Mais Justo, um espaço que homenageia a todos que lutaram e seguem na luta para superar desigualdades e conquistar respeito às diferenças. A gente se encontra na próxima quinta ou a qualquer momento pela internet. Forte abraço.